Olá a todos e todas e bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Encontros Literários Moreira Campos. Retomando nossas atividades agora no ano de 2021, continuaremos com os nossos podcasts, bem como começaremos uma série de lives que realizaremos ao longo do ano. Nesse primeiro episódio, conversaremos sobre um dos temas mais presentes na realidade brasileira contemporânea, a justiça, e os modos pelos quais a literatura a representou ao longo de nossa história literária. Em nossa formação histórica, de raízes coloniais e com a presença constante da ação arbitrária do Estado, seja por meio do judiciário ou por meio de seus aparatos de repressão, a justiça parece ter permanecido como questão a ser resolvida, em nome da construção de uma sociedade realmente democrática. Para falar sobre o tema, convidamos Gustavo Melo, doutor em Estudos Literários pela Unesp, campus Araraquara, onde defendeu a tese Direito, Justiça e Literatura, das Memórias dos Sargentos de Milícias às Memórias do Cárcere. A partir do romance de Manuel Antônio de Almeida e do livro de caráter autobiográfico de Graciliano Ramos, Gustavo Melo reflete sobre os sentidos da prática do direito e da justiça no país, suas recorrências e seus dilemas. A entrevista foi gravada ao vivo em junho de 2021, via videoconferência. Olá, Gustavo, boa noite. Gustavo, para começar, como você vê as relações entre a literatura, o direito e a justiça, e, em especial, o que elas dizem sobre o Brasil, sobre o nosso país? O que elas dizem sobre nós? Boa noite, professor Júlio. Muito obrigado pelo convite, obrigado por poder participar desse projeto. Começando na primeira pergunta, as relações entre direito, justiça e literatura aqui no Brasil, né? Eu acho que sempre foi um tema, o direito e a literatura, muito recorrentes na nossa história. Não só aqui no Brasil, mas em Portugal também, isso acontece bastante, muito pela relação das universidades, das faculdades de direito com a literatura. Então, por exemplo, Coimbra tem a famosa Faculdade de Direito e que foi sede de questões importantíssimas na história literária de Portugal. Depois, quando os intelectuais brasileiros iam estudar lá em Portugal para fazer direito, voltavam, muitos depois se tornaram escritores. E essa tradição ficou muito forte graças também a Largo São Francisco, né? A gente tem a história da literatura, o Álvares de Azevedo, Lígia Fagundes Telles, vários grandes escritores que passaram pelo direito. Então, eu acho que isso na história do Brasil, na história da nossa literatura, é algo recorrente. E aí a literatura tem o papel dela, né, de representar, o papel de representação da literatura, a maneira que a literatura tem de pegar um tema e não simplesmente retratar esse tema ou denunciar como esse tema acontece, mas fazê-lo significar. A gente, diferentemente quando a gente está lendo um tratado de direito, teoria geral do direito, por exemplo, quando você lê algo na literatura brasileira, personagens em cena, um poema, por exemplo, você vivencia aquilo, né, através das palavras. Então, quando os escritores resolvem representar literariamente esse tema, a gente consegue vivenciar isso de fato e refletir sobre como esse tema perpassou a nossa história. Então, o que eu vejo ao longo das pesquisas sobre o tema de direito e literatura foi o seguinte: normalmente os escritores brasileiros sempre buscaram mostrar a justiça brasileira, a justiça estatal brasileira, como muito longe da justiça ideal. Tem um pensador do direito, o Silvio de Salvo Venosa, que fala que o fim do direito é buscar justiça. Apesar da gente usar, às vezes, como sinônimo, né, de eu vou entrar na justiça amanhã. Na verdade, a gente diferencia direito e justiça. O direito é algo estatal, é aquele dever, entre aspas, do Estado de buscar a justiça de alguma forma. E o que eu percebo ao ler grande parte das obras que eu estudei, o que eu li ao longo do tempo, é que existe uma constatação de que o direito brasileiro não encontra ou não vai ao encontro dessa justiça que as pessoas esperam. Então, isso acontece desde o romantismo, no Manuel Antônio de Almeida, passa pelo Machado de Assis. A gente tem que lembrar que no Machado
quantos personagens importantes do Machado de Assis são advogados, ou juízes passam pelo ramo do direito, né? O próprio Dom Casmurro, quando ele escreve aquela carta contra Capitu, que é o livro Dom Casmurro, ele está usando a lábia de advogado. O Brás Cubas foi formado lá em Coimbra. Então, o direito e a justiça, e essa diferença, né? Nossa, será que o direito brasileiro consegue a justiça de verdade? Isso eu acho que é o que mais é interessante na nossa literatura, seja pelo riso, seja pela forma documental, testemunhal. Isso sempre é uma constante, eu acho. Normalmente o direito e a justiça, como valor, não coincidem aqui. Então, Gustavo, na sua tese, você trabalhou com as Memórias do Sargento Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, romance oitocentista, e também com as Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Um pouco, digamos, mais perto do nosso tempo, já na década de 30 do século XX, né? E como você teve a ideia de aproximar essas duas obras? Bom, Júlio, essa resposta eu acho que é uma das mais complicadas, assim, porque a ideia em si, essa ideia não me surgiu. Eu fui formando ela, acho que durante muito tempo. Acho que até quando eu era ainda adolescente, estava prestando vestibular, e eu sempre fiquei em dúvida em que área que eu iria. Uma das minhas dúvidas era se eu iria para o direito, se eu iria para letras. Eu gostava muito de literatura, eu gostava inclusive de dar aula mesmo para os meus colegas quando tinha prova de literatura, de português, essas coisas. E essa dúvida ficou um tempo comigo, né, no tempo que eu fiz letras, que eu fiz direito também. E o escritor que eu queria estudar quando eu comecei a fazer minha iniciação científica, quando eu entrei na minha graduação em letras, era o Guimarães Rosa. Era o meu autor preferido. Só que eu sentia um problema muito grande, que era eu não conseguir encontrar um tema para estudar no Guimarães Rosa, porque parecia que tudo sobre Guimarães Rosa já tinha sido dito. E várias vezes eu ia perguntar para alguém, nossa, e tal coisa? Não, tal coisa já foi falado por fulano, ciclano, beltrano, por vários. Até quando eu tive a ideia de falar sobre direito e justiça, e continuar com essa minha dúvida, né, entre direito e letras. Eu falei assim, nossa, no Guimarães Rosa existe uma busca por justiça ali, uma espécie de justiça divina ou justiça transcendental que ronda as personagens dele, e isso pode ser interessante. E aí a minha orientadora, que era a Maria Célia, gostou bastante e foi o meu tema de mestrado. Só que durante o mestrado, eu ficava um pouco angustiado, porque durante a pesquisa eu tinha que ler um monte de análises de outros autores sobre outros autores também, que fizessem essa relação direito e literatura. E eu percebia que tinha muita coisa interessante que não existia no Guimarães Rosa. Na maior parte das vezes sobre o Estado. Então, como que o Estado agia com abuso de poder, com desrespeito às leis, com desrespeito às normas, e isso não acontecia no Guimarães Rosa, porque normalmente nas histórias que eu estava estudando, o Estado estava ausente. Então, a justiça era a justiça feita pelas próprias personagens ou pelas forças cósmicas, assim, que de repente fazia inverter a lei do mais forte, por exemplo. E aí essa ideia começou a surgir quando eu estava estudando um conto do Primeiras Histórias, que chamava Fatalidade, que é um conto de um rapaz que vai procurar uma autoridade, um delegado, para ajudá-lo contra um valentão da aldeia que queria, o valentão cismou que queria ficar com a noiva do protagonista. E o protagonista, muito fraquinho, perto do valentão, foi pedir ajuda para o delegado, e o delegado dá o conselho de que ele faça a justiça pelas próprias mãos. Ou seja, houve esse conto em que existe o poder estatal, mas o poder estatal manda fazer outra coisa. Mas, sai aqui desse lugar, isso aqui é burocrático, esse lugar é oneroso, isso aqui não... Certas pessoas não são atingidas pela lei formal, então faça você mesmo a justiça. E aí, para entender todo esse mecanismo, eu comecei a ler muita coisa sobre isso, sobre até quando o Estado vai ao encontro da justiça ou vai de encontro com a justiça. E foi quando começaram a surgir vários autores e várias percepções que eu fui tendo. Então, por exemplo, eu achava interessante o romance da Ana Miranda, Boca do Inferno. Tem uma frase icônica lá que fala: nós estamos a um oceano do rei e a 2 oceanos do papa. Quer dizer, nós estamos num mundo em que não importa lei, não importa fé, não importa nada. Depois vinham as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga. Depois, essa presença tão comum de advogados na obra do Machado de Assis. Eu fui formando um grande
panorama assim, de como a justiça ao longo dos anos foi representada aqui no Brasil. E aí eu chego para a minha orientadora, né, perto de entregar o projeto, e falo: professor, eu quero fazer um projeto como a justiça foi representada na literatura brasileira. E ela falou assim: não, peraí, isso aí é um projeto para muito tempo, para outras pessoas te ajudarem, um projeto de pesquisa para não dar para o doutorado. Ou isso vai ficar muito superficial, ou você não vai conseguir. A gente acha que 4 anos é muito tempo, mas não é. Então é melhor você focar, faz um recorte. E dentre esse recorte eu tinha selecionado 3 memórias, por causa do título, um pouco, e porque eu percebi algumas coisas em comum, que eram as memórias do cárcere, do Graciliano Ramos, as memórias de um sargento de milícias, do Manuel Antônio de Almeida, e as memórias póstumas de Brás Cubas, pelo fato do Brás Cubas ser advogado. Mas aí logo, enquanto eu fazia o projeto, eu percebi que o Brás Cubas tinha que sair, porque era a profissão dele que estava ali, não tanto essa questão da repressão policial, e coisas que tinham mais em comum com os dois. E aí, ao longo desse projeto, foi deixando bem claro que tinham que ser esses dois, né, romances separados exatamente 100 anos da publicação um do outro. Tanto em um quanto o outro, o escritor está num tempo falando de um tempo um pouco anterior, sem contar toda a questão da polícia e como a polícia repreende, principalmente aqueles que são considerados malandros ou inimigos do Estado. Então eu fui percebendo que, apesar das diferenças, apesar de toda essa diferença de tempo, tinha muito em comum, e que a sociedade brasileira, de certa maneira, manteve algumas coisas continuaram. E como cada um representava de uma maneira diferente esse tema, eu achei que seria um trabalho que poderia gerar interesse, porque é o mesmo tema, só que representado de maneiras muito diferentes. Então, ainda pegando esse gancho que você falou da repressão policial, dessa manutenção da repressão policial e de uma, digamos, ausência de justiça nas 2 obras, né? Então, eu perguntaria, né, é possível, então, aprofundando essa questão, dizer que há traços semelhantes, né, no que tange a representação da justiça, ou, no caso brasileiro, que é mais, inclusive, evidente, né, da injustiça, e nos 2 textos, nas memórias do Manuel Antônio de Almeida e nas memórias do Graciliano Ramos? Sim, Júlio, eu vejo bastante semelhança entre os dois. A gente começa, né, quando pega essas obras tão diferentes, pelos pequenos detalhes, né? Então, são 2 memórias, mas num sentido bem diferente uma das outras. Então, tanto um escritor quanto o outro buscou, através da memória, ou através do passado, representar algo que eles achavam ainda atual. O Manuel Antônio de Almeida, lá no metade do século XIX, ele volta para o tempo de Dom João VI, mas para mostrar que o Rio de Janeiro não tinha mudado tanto assim. Que, na verdade, algumas coisas permaneciam. Inclusive, ao longo da pesquisa, eu fui descobrir com os textos da professora Cecília de Lara que grande parte dos eventos narrados ali aconteceram de verdade. Ele tirava dos registros do jornal e só ambientava lá no tempo do Dom João VI. Enquanto as memórias do cárcere, do Graciliano Ramos, era que a princípio você fala, nossa, são memórias documentais, testemunhais, mas ele mesmo, em diversos momentos do texto, fala: eu estou usando da imaginação, eu estou usando de como eu lembro, da maneira que eu lembro, da maneira que melhor casa aqui com o meu texto. Então, essas coisas todas, dessa questão da memória, é o primeiro ponto de semelhança. Depois, o espaço, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, 100 anos de diferença, são outros Rios de Janeiro, mas era a capital, né, do país nas 2 épocas. E então começa aí a comparação, mas depois vem, eu acho que o grande tema que mantém os 2 bem unidos é essa justiça que está transitando entre essa ordem e desordem que Antônio Cândido tinha falado lá na Dialética da Malandragem, e que nas memórias do sargento de milícias é mais claro. A gente vê como que essas personagens vão andando da ordem para a desordem, e o tema da justiça está nessa também. E já no Memórias do Cárcere, você vê que essa ordem e essa desordem estão completamente difusas. Como o senhor mesmo, o professor Júlio, que estava na minha banca, falou, né? Existe uma sombra do que foi essa separação entre ordem e desordem, que agora já não dá mais para ver. Afinal de contas, a gente tem um exemplo que eu coloco na minha tese. Um prisioneiro lá do cárcere que o Graciliano Ramos estava, tem
o direito dado pelos policiais de ele próprio fazer a justiça dentro do espaço que ele está. Então, ele tem uma hierarquia diante dos outros presos. E a gente vê que entre esses presos que estavam com Graciliano Ramos estavam os inimigos do Estado, aqueles que eles consideravam comunistas, mesmo sem provas legais para provar isso, e aqueles que eram considerados malandros. Se a gente volta para as memórias dos antimilícias, a gente tem isso também. Então, existia um ideal de ordem que essa sociedade precisava cumprir, e a ferro e fogo era preciso que essa sociedade entrasse na ordem. Mesmo estando nesse mundo sem culpa, é preciso ter esse padrão, colocar essas personagens para trabalhar no universo da ordem. Só que no meio disso surgem os pretextos pessoais. Então, por exemplo, o Major Vidigal, por ter uma rixa com o Leonardo, vai tentar persegui-lo até o fim, porque o Leonardo, em determinado momento, debochou da cara dele. Então, a esfera pessoal entra na esfera que era para ser pública, o que tem a ver com a ordem e desordem também. Um outro aspecto é o modo como a justiça estatal parece ser um privilégio de poucos, privilégio dos poderosos. Isso acontece no Memórias dos Antimilícias na personagem da Dona Maria, que eu acho que é uma personagem icônica, que o narrador fala, ela gostava, ela tinha mania de demandas, porque ela tinha dinheiro e tempo para isso. Como o processo no Brasil é oneroso e demanda muito tempo, ela era a única pessoa que podia se valer desse sistema. Já nas Memórias do Cárcere, quando o Graciliano Ramos chega na colônia correcional, o Anspassada Aguiar, que é quem está tomando conta lá dos presos que estão chegando, fala, todos vêm aqui para morrer. Os poderosos não estão aqui. Eles nem vieram para cá. Ou seja, já existe também isso. Tem os poderosos não estão aqui nesse meio. Isso eu acho que corrobora um pouco para essa ideia de que onde é que está essa justiça, afinal de contas? É uma justiça que é submetida à política, né? A política, ela dá as cartas no direito e é só para alguns. Então, eu acho que isso chama muita atenção nessas duas obras. Muito bom. E voltando no Memórias dos Antimilícias, né, que é um texto, né, que foi tido pela tradição como um texto quase, digamos, de um caráter quase inocente, né, um texto de cenário, personagens, episódios, vistos, como disse o Antônio Cândido, né, como um mundo sem culpa, né, um mundo sem, digamos, apresentação de grandes culpabilidades, ou, digamos, em que a malandragem predominaria, né, no sentido mesmo de que no Memórias de Milícias não haveria nenhum tipo, digamos assim, de punição, em certo sentido, né? O que é talvez questionável, né, visto aos olhos de hoje, apesar do texto do Cândido ser uma das grandes referências que a gente tem hoje sobre a leitura dialética da literatura brasileira, né? Enfim, eu queria te perguntar, né, pensando nessa questão, né, do mundo sem culpa, né, como essa questão dele opera, né, no que tange as questões de classe social, na relação com a repressão, etc., nesse romance trocentista? Na Memória do Sargento de Milícias tem essa questão, né, o Antônio Cândido, com a questão da ordem, da desordem, da dialética, nos ajuda a perceber a movimentação dessas personagens na obra. Mas é interessante como, depois da dialética da malandragem, que inclusive lá em 1970 deu uma levantada, um up nesse romance, que estava até esquecido, um romance muito pouco estudado até então. Os autores que vieram depois, eles começam, os críticos, né, eles começam a partir da dialética da malandragem, muitas vezes, para interpretar as Memórias do Sargento de Milícias. O elemento da rixa no romance Memórias do Sargento de Milícias, que ali na falta de um poderoso que pudesse amparar grande parte das personagens, que era da população livre e pobre da cidade, eles se valiam da honra pessoal como elemento de vida mesmo. Então, por exemplo, o barbeiro, ele tinha como grande honra da vida dele cuidar do seu afilhado, que era o Leonardo. Quando a vizinha fala mal do Leonardo para o barbeiro vai tentar uma rixa contra a vizinha. Então, isso tudo dá o movimento da narrativa. Bom, então, nisso tudo, né, a gente vê essa movimentação desse tal mundo sem culpa,
Mas ainda nessa questão do direito e das classes sociais, fica muito clara a diferença entre a maioria das personagens, aquelas a qual a gente tem simpatia, que é o Leonardo, a Vidinha, que gostam de ficar tocando suas modas de viola, vivendo feliz, são jovens, estão ali querendo viver a vida como dá, com outras personagens, como por exemplo a Dona Maria. A Dona Maria, que é essa que só por ter dinheiro e por ter tempo pode ficar tendo a sua mania de demandas. Outra questão de classe profissional, o meirinho. O livro começa falando sobre os meirinhos. Então, já é a primeira cena que a gente tem é o famoso canto dos meirinhos, que existia no Rio de Janeiro, e como essa profissão era uma profissão importante para a cidade daquela época. E o narrador é muito irônico. Então, em diversos momentos, fala sobre honra de meirinho na sociedade, que eles tinham mais ou menos o papel do advogado, né? E é uma coisa que isso fica muito recorrente depois na literatura brasileira. Como que o advogado no Brasil é simbolizado, representado na literatura, como aquele cara falacioso, que quer extorquir o outro, que não está nem aí para ir ao encontro da justiça, igual aquele pensador do direito, Silvio Salvenosa, fala. Ele não quer ir ao encontro da justiça, ele quer ganhar mais dinheiro. E o que puder extorquir nesse caminho está melhor para ele. Afinal de contas, o que é uma honra do meirinho, o que é uma honra do advogado. Então, nesse raciocínio, né? Então a gente tem a classe dos que são chamados os malandros, né, que é o Leonardo, a Vidinha. Temos os meirinhos, que é o caso do pai do Leonardo Pataca. A Dona Maria, que é a grande personagem rica da história. O restante dos personagens não são personagens ricos, segundo o narrador. E aí entra o Major Vidigal, que é aquele que vai tentar colocar ordem em toda a história, mas ele próprio, no final do romance, ele personifica certa desordem, porque ele acaba todo valentão, todo querendo colocar todo mundo na saia justa. No momento que chega uma ex-amante para pedir um favor para ele cede e entra no esquema brasileiro dos favores e de ajudar aqueles que ele conhece. Então, isso fica muito interessante ver isso no Manuel Antônio de Almeida, que era um livro irônico, um livro que a crítica falou que era uma mera forma de pintar os costumes brasileiros, mas que tem, através do riso, essa crítica muito forte por algo que, se era assim no tempo do rei, permaneceu até mais ou menos ali a metade do século XIX e depois continuou, como a gente vai ver na obra do Graciliano Ramos depois, né? Quantos membros do judiciário, do executivo, que agem da mesma forma como o Major Vidigal, por exemplo. É isso mesmo. E pensando agora já no século XX, de novo, voltando para o Graciliano, talvez seja dos livros mais penetrantes, né, nessa análise do Estado autoritário brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco, né, como o Graciliano, nas memórias, em outros também de seus textos, Vidas Secas, São Bernardo, vê a questão da justiça, ou ao contrário, da ausência de justiça no Brasil? Júlio, o Graciliano ele tem uma frase no Memórias do Cárcere que eu acho que é muito emblemática para pensar como ele vê a justiça no Brasil de uma maneira geral. Ele fala, em determinado momento das Memórias, que ele vivia um simulacro de justiça, que no país era um simulacro, como se a justiça simulasse, né, fingisse ser uma ordem, ser igual para todos, ser cumprida, tal qual está na Constituição. E eu acho isso muito interessante, porque isso vai muito ao encontro. O Graciliano Ramos é aquele escritor que o estilo dele é forte, tanto na expressão quanto no conteúdo. Ele fala, por exemplo, que a palavra não foi feita para brilhar como ouro falso, a palavra foi feita para dizer. E eu acredito que, lendo os livros dele, isso fica muito claro, não só pela expressão dele, mas como ele representa também. Então, ele mostra que, na ideia dele, se tem algo prometido numa lei, o brasileiro tem direito a uma vida digna, o brasileiro tem direito à saúde, o brasileiro tem direito à educação, é preciso que o Estado garanta esse direito. Senão, essas palavras estão brilhando como ouro falso e não estão dizendo. E, na verdade, o que ele mostra em toda a obra dele é que as leis, o direito brasileiro, são grandes ouros falsos. São promessas que não são cumpridas. É algo meramente formal que não acontece na essência.
Isso nas memórias do cárcere, que ele chama o governo brasileiro da época de fascismo tupiniquim. Fica muito claro, ele foi preso sem processo formal. Depois, mais tarde, a gente descobre que ele foi... colocaram ali junto do pessoal que tentou se rebelar contra o governo, na intentona comunista. Eles colocaram-no como comunista, sendo que ele não participou de nada, né? Viram nos livros que ele publicava alguma forma de julgá-lo comunista, e por ser avesso ao Estado, colocaram lá sem processo formal. Então, quer dizer, uma pessoa é presa sem processo formal, num país que se diz muito democrático. Como que isso acontece? E essa falta dessa justiça está na obra dele como um todo, né? A gente vê no Caetés a figura do advogado Barroca, que é muito parecido com o Meirinho lá do Memórias do Sargento de Milícias. É um cara que todo mundo fica babando, perdão da palavra, mas fica babando quando ele fala, porque ele fala muito bem. Então, nossa, todo mundo cai na lábia. E, na verdade, tudo que ele está fazendo é para conseguir mais e mais influência política. Então, ele que era um advogado, ele vai se valendo dos casos dele, dos júris, para fazer o povo gostar dele, até ele conseguir um cargo político e ficar lá para sempre. Depois, no São Bernardo, tanto o Graciliano Ramos mostra que essa justiça do Brasil é tipo de um ouro falso. O Paulo Honório, enquanto ele é pobre, ele comete um crime, e por cometer esse crime ele vai preso. Inclusive, ele aprende a ler na cadeia. Depois, quando ele se torna um grande proprietário de terras, ele comete vários crimes, a gente acredita, mandou matar o Mendonça, que era um vizinho dele, ele não vai preso por isso, agora que ele é um grande proprietário de terras. Isso mostra muito bem como que o Graciliano Ramos via essa justiça brasileira. Então, essa justiça é só para alguns. Quando você é pobre, você vai ser preso. Se te pegarem, você vai ser preso. Agora que você é um grande proprietário de terra, um coronelzão, você não vai ser. No Angústia, toda a raiva do narrador é dirigida para uma personagem específica, o Julião Tavares, que é um advogado. É o que representa, o representante ali da burguesia, dos valores com os quais ele não concorda. No Vidas Secas, tem o famoso episódio do Fabiano com o Soldado Amarelo, em que o Fabiano apanha do Soldado Amarelo porque estava no lugar errado, na hora errada, e o Soldado Amarelo podia bater. Como ele podia bater, tinha patente para isso, ele bateu, e o Fabiano apanhou, porque se ele falasse alguma coisa ou tentasse se vingar, ele seria punido, ele tinha uma família para ajudar a cuidar ali. E aí, quando ele abaixa a cabeça para o Soldado Amarelo, ele pensa, governo é governo. Como governo é governo, a gente só aceita. Então, isso acontece, né, de uma maneira geral na obra do Graciliano Ramos. Né? Esse Estado, essa política, que pode tudo, pelo simples fato de ter poder, e o povo, a população, de um modo geral, que não tem acesso, de fato, à justiça. Eu até te faria, antes da última pergunta, vou misturar a última pergunta com a provocação, né? Daí eu acho que a gente entra um pouco nesse âmbito que a literatura ilumina a realidade atual, né? Sobretudo a partir dessas considerações brasilianas que você fez agora, e também na pergunta anterior, sobre o Memórias do Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, né? Digamos assim, essa Constituição, a justiça no Brasil, ela tem donos, ou ela é usada em nome, invariavelmente, ou comumente, pelo menos, em nome da injustiça? E daí eu emendo a última pergunta. Pensando nas questões de classe, quem usa essa justiça e como faz, né? Você pensa ainda o que ela diz, né? O que esses livros dizem? Eu queria que você me falasse o que eles dizem sobre hoje, né? Sobre o que a gente está debatendo, porque digamos que a justiça virou a grande coqueluche hoje em dia, né? Ela é assunto de mídia, ela é assunto dos jornais, ela é o elemento básico em que a gente conversa, inclusive na conversa do dia a dia, no botequim, né? Quando poderia ir para o botequim, inclusive, né? Mas nas praças, nos pontos de ônibus, mas enfim, né? Ela é um assunto, digamos, comum, coisa que não era antigamente. Mas, enfim, né, o que ela diz, né, como ela é usada, o que ela diz sobre hoje? Júlio, eu acho que isso, essa questão da justiça, o quanto ela é discutida hoje, foi uma das coisas que me motivou ainda mais na pesquisa desse tema. Né, ainda mais que
terrível ler Memórias do Cárcere e ver o quanto que o Brasil de hoje, quanta coisa ali está parecida com o Brasil de hoje. Eu acho que a gente vem de uma geração que foi criada de gerações, que foram criadas nessa sede de justiça, de querer justiça. Eu converso muito isso com a Maria Célia, que foi minha orientadora. Ela diz que ela lutou contra a ditadura. E depois, quando ela pôde ser professora, ela quis formar alunos com sede de justiça. Mas a verdade é, o que é a justiça? O que realmente é essa palavra que vários e vários filósofos pensaram o que ela seria de verdade? Qual é a justiça que de fato as pessoas querem quando estão conversando, por exemplo, no botequim? Será que é a justiça igual para todos ou é a justiça só para si? É a justiça pensando nos seus interesses agora ou a justiça pensando no bem de todos? Porque se é para o bem de todos, algumas pessoas têm que fazer várias concessões. E até que ponto essas concessões, você vai abrir mão dessas concessões por essa tal justiça? Então, no Brasil, por exemplo, são criados discursos que a gente chama, de uma maneira abrangente, discursos do ódio. Bandido tem que morrer, malandro tem que morrer, porque já faz... Mas será que as pessoas entendem toda a sociologia que está por detrás disso, todo o aspecto social que está por trás disso? Eu comento um pouco isso na tese também, falando sobre no livro O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, da professora Vera Malaguti Batista, em que ela deixa muito claro, essa guerra contra as drogas, essa guerra contra o tráfico de drogas, por exemplo, é uma guerra contra a população mais pobre, é uma guerra contra os negros, e que, de certa maneira, isso, sobre uma aparente faixa de ordem, uma aparente faixa de justiça, se torna uma desculpa. Uma coisa que não pode acontecer, a gente está vendo cada vez casos mais terríveis no jornal, de populações que são massacradas. A desculpa então vamos lá no combate de drogas, e aí as pessoas, os policiais entram nas casas e acabam com as vidas, com as pessoas que vêm na frente. Então, é uma questão muito profunda de se pensar e de se entender. Eu acredito, junto com o Graciliano Ramos, infelizmente, sorte, ele não está aqui para ver o que está acontecendo. Ele não merecia ver mais uma situação dessa, mas eu acho que ele diria a mesma coisa. A gente continua vivendo um simulacro de justiça. A gente passou em 2018 por uma eleição em que o candidato que estava em primeiro nas pesquisas não pôde competir porque estava preso num processo que depois a gente viu que o juiz era suspeito. Quer dizer que cadê a justiça nisso? Até onde isso é um simulacro de justiça? Então isso permanece, eu acho, na literatura brasileira, na justiça brasileira ou na injustiça brasileira, está muito gritante na nossa sociedade. E eu lembro, para encerrar isso, não sei se eu divaguei muito ou se eu fui em zigue-zague, mas eu lembrei de um poema do Nicolas Baer, no livro Poesilha, que ele vai passando em vários lugares de Brasília e ele vai fazendo poemas para esses lugares. E tem um poema que se chama Palácio da Justiça. E o Palácio da Justiça, o poema é simplesmente assim: bicho, esse palácio é a maior cascata. Então, é esse o poema, que na verdade a arquitetura do palácio. Então, tem as cascatas, e ele usa como uma brincadeira. A piada vem pronta, a poesia já está ali para o poeta pegar e colocar no papel. Muito bom, muito bom. Diz muito o que a gente é hoje, Muito obrigado, Gustavo de Melo Sá Carvalho Ribeiro, pela sua presença nos Encontros Literários Moreira Campos. Agradecemos muito e esperamos nos ver novamente. Quem sabe numa live, quem sabe novamente aqui no encontro com nossos discentes, nossa comunidade. Muito obrigado, Gustavo. Um grande abraço. Muito obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Foi uma honra poder participar e espero, sim, novas oportunidades aí de discutir literatura e ainda mais questões que a literatura representa, que podem dizer tanto, fazer refletir tanto sobre o nosso tempo, sobre o ser humano hoje, nosso país hoje, é algo sempre muito fundamental. Muito obrigado. Essa foi a 12ª edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará,
com apoio da Pró-Reitoria de Extensão. Coordenação de Júlio Bastoni e equipe técnica de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, bem como nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima.